Muito bem. Lucas capítulo 24, versículo 13 até o versículo 15, e depois a gente vai pular para o 28. O tema da administração de hoje é Jesus na casa dos discípulos de Emaús. Há muita gente que só fala de Jesus andando pelo caminho de Emaús com os discípulos, e realmente ele andou no caminho, mas ele não ficou só no caminho ele foi na casa deles, e lá Jesus se revelou a eles e coisas maravilhosas aconteceram. Amém? Vamos orar então. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, estamos em tua presença, te agradecemos por tudo que estamos vivendo aqui nesse culto, e agora nós entregamos a ti a nossa vida, e nós te pedimos, fale conosco e nos abençoe através da tua palavra. Abençoe os que estão em casa, que milagres aconteçam e que a nossa vida seja abençoada. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Só uma curiosidade, quando fala 60 estádios, não é necessariamente estádio, um tipo de futebol. Isso é um tipo de medida de distância que dá mais ou menos 8 quilômetros. É mais ou menos como se fosse da pista até a entrada de Itajaí. Quem me entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá. Versículo 14. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 28, vamos pular um pouquinho, diz aqui 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele, no caso Jesus, fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia, ou seja, já havia escurecido. E Jesus entrou na casa para ficar com eles. Diga glória a Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu-o e o deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que com eles estavam, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Levante as mãos e diga comigo assim: Jesus está aqui. Diga: seja bem-vindo, querido Jesus, em nosso coração. Amém, queridos? Amém. Acende no seu lugar agora, por gentileza. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Pode? Muito bem. Olha aqui para o pastor, levante a sua cabeça. Daqui a alguns minutinhos nós vamos orar. Mas, queridos, hoje aqui neste culto, em mais esse ano da campanha das 7 casas onde Jesus entrou, nós vamos observar aqui Jesus entrando. Baixa um pouquinho, Jorge, se for, mas um pouquinho só, para mim volta. Jesus entrando na casa dos discípulos de Emaús. Agora nós somos pai, né? Tem um probleminha aí. Vai, meu filho, ajeitei para nós. Aí, tá bom. Agora sim, chegou, obrigado. Então nós temos aqui Jesus entrando na casa dos discípulos de Emaús.
Não sabemos ao certo se eram 2 homens ou se de repente eram um casal. Mas eram 2 pessoas que estavam caminhando pelo caminho. Nós já explicou, aconteceu alguma coisa aí. Ajeitei para nós que alguma coisa aí aconteceu aí. Então Jesus estava, aliás, estes discípulos. Aí, tá bom. Obrigado. Estes discípulos caminhavam por um caminho que levava a uma aldeia chamada Emaús, 8 quilômetros de distância de Jerusalém. E o que havia acontecido alguns dias antes? Esse fato aqui se deu no domingo. E o que havia acontecido alguns dias antes? Jesus havia morrido, Jesus havia sido crucificado. E quando a gente analisa todo esse contexto aqui no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, e o propósito da entrada de Jesus na casa destes discípulos, nós descobrimos assim, basicamente no primeiro momento, que Jesus foi até aquele lugar, Jesus entrou em contato com esses discípulos para livrá-los, se é que podemos dizer, usar esse termo, de um grande mal que aflige a vida de muitas e muitas pessoas que vivem sobre a face dessa terra. Jesus foi livrá-los da ignorância espiritual. Você sabia que muita gente por aí sofre por causa da ignorância? Quando a gente fala a palavra ignorância, muitas vezes essa palavra, porque muita gente associa a palavra ignorância à grosseria. Nossa, fulano é ignorante, não é assim que as pessoas falam? Grosseria. Mas ela não tem apenas essa aplicação, ela tem uma segunda aplicação. A ignorância, ela se dá quando uma pessoa desconhece, ela ignora a realidade dos fatos. E tem muita gente por aí que sofre porque ele desconhece certas coisas que poderiam beneficiá-lo. Por exemplo, tem muita gente por aí, no meio jurídico, eu não sou advogado, mas estudei um pouco de leis. No meio jurídico há uma frase muito conhecida entre os advogados, entre os juristas, entre pessoas que lidam com questões relacionadas a leis. Há uma frase que diz assim: a justiça não socorre os que dormem. Aqueles que desconhecem. Tem gente por aí que tem direito a tanta coisa. Tem gente por aí que tem direito a tanto benefício, se aposentar cedo, benefícios escritos em lei. Mas por que ele não usufrui? É porque ele desconhece. Essa semana eu estava vendo com a pastora em casa, né? Alguma coisa aqui que a gente está vendo para beneficiar a igreja, né? Não é no sentido financeiro, é outra coisa. E para mim, isso aí é uma coisa que começou agora. Aí eu fui olhar e falei: meu Deus, já tem 7 anos que criaram o negócio. 7 anos e eu não sabia disso. Aí eu falei: não, será que não botaram errado? Não está enganado? Aí eu fui ver outro lugar: 7 anos, 8 anos, 5 anos. Ou seja, tem coisas que já existem há tanto tempo e a gente vai descobrir agora. Você já parou para analisar que há momentos na nossa vida que diz assim: puxa vida, se eu soubesse disso há mais tempo, né? Se eu soubesse que era assim, eu teria feito diferente. Mas por que você não fez? Porque você ignorava os fatos, aquilo ali não era do teu conhecimento, você não sabia. Então, no sentido material, no sentido humano, no sentido espiritual, essas coisas também acontecem. Tem muita gente sofrendo por aí porque ele não conhece a vontade de Deus, ele não conhece os propósitos, ele não conhece os planos de Deus para a vida dele. Aí ele diz assim: será que Deus quer me abençoar? Será que Deus tem um propósito na minha vida? Ele não entende. E aí, por não
conhecer os planos de Deus, os propósitos de Deus, essa pessoa fica andando em círculos. E quando você anda em círculo, o esforço que você faz andando em círculo e andando em linha reta é o mesmo. Só que quando você anda em linha reta, você chega em um destino. Quando você fica rodando em círculos, você não chega a lugar nenhum. Então, por que Jesus nos traz para o caminho dele? Por que Jesus nos dá a oportunidade de frequentar uma igreja? Porque nós temos a palavra de Deus, onde a vontade de Deus é revelada, para que a gente não viva na ignorância espiritual. Uma pessoa que vive na ignorância espiritual, ele fica dizendo assim, quer ver uma frase de uma pessoa ignorante espiritualmente falando? Eu acho que eu nasci para sofrer. Você já escutou alguém falar isso? Né? Tinha um cantor conhecido que gravou uma música, o tal de Tim Maia, e ele botou na letra, ele dizia assim, na vida nos nascem para sorrir e outro para sofrer. Isso é coisa de gente ignorante espiritual, isso não é verdade. Que todos nós temos sofrimento, que todos nós temos problemas, que todos nós vamos enfrentar percalços da vida, isso é um fato. Mas dizer que a pessoa nasceu para sofrer. Existem religiões aí fora, e todo mundo já ouviu falar nisso. Você já ouviu falar na expressão do karma? O meu karma. O que é o karma que esse pessoal fala? O que é ignorância espiritual? O karma é assim: o meu tataravô fez coisa ruim, não pagou tudo, aí meu avô vai nascer e vai pagar. Ah, não foi suficiente, aí o meu pai paga. Ah, o meu pai também não deu para pagar tudo. Eu estou pagando os pecados dos meus antepassados. Isso é ignorância espiritual. E aí a Bíblia Sagrada declara aqui no texto que nós acabamos de ler, olha aqui, ó, eram discípulos, pessoas que seguiam Jesus. E o que acontece? Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus se entrega por nós como sacrifício para nos trazer vida eterna. Mas, gente, o tempo todo Jesus pregou e disse o quê? Vão me crucificar, eu serei entregue na mão dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É só bater breve, vai durar 3 dias, viu pessoal? Ó, todo mundo, fica ligado, fica atento, 3 dias. Vão me crucificar, eu vou morrer, mas ressuscitarei. Jesus falou isso o tempo todo. Mas a maioria das pessoas esqueceram disso. Você sabia que é isso que o diabo muitas vezes faz com as pessoas? Você quer ver? Não vai longe não. Tem gente que vem na igreja e participa de culto. Passa 10 minutos, 15 minutos depois que o culto acaba, você pergunta para ele lá fora ou em casa, o que foi pregado na igreja? Qual foi o texto da Bíblia que foi lido? A pessoa não sabe, esqueci. É claro que você não vai lembrar tudo, mas alguma coisa do culto a gente tem que levar para casa, alguma coisa da mensagem, alguma coisa que Deus falou conosco, a gente tem que aplicar. Mas eles esqueceram de tudo isso. E agora eles estão voltando para casa, era domingo, estão voltando para casa, e eles estão ali fazendo um comentário. Qual é o comentário? O comentário girava em relação a tudo que havia acontecido na sexta-feira. E eles comentavam o quê? Basicamente, e você vai ver aqui algumas coisas interessantes. Olha aí, pessoal, versículo 13. Olha que coisa que a gente descobre aqui nesse capítulo. Olha aqui, ó. Quem crê que Jesus está aqui nesse lugar? Levante a mão. Onde Jesus se faz presente? Jesus se faz presente quando nós nos reunimos para falar do nome dele. Amém, querido? Quem está aqui reunido aqui em torno do nome de Jesus? Amém? Levante a mão e diga glória a Deus. Olha aí o que acontece aqui no versículo 13, ó. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Ou seja, eles estavam falando de quê? Estavam falando de Jesus, dos fatos que haviam acontecido. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro,
o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Diga glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga comigo: onde duas pessoas ou três se reúnem para falar no nome de Jesus, ele se faz presente. A igreja de Jesus está aqui. Levante a mão e diga glória a Deus. Você pode aplaudir o nome dele. Onde o nome de Jesus é invocado, ele se faz presente. Quem crê que Jesus está aqui, diga amém. Amém. Então, se Jesus está aqui, meu querido, eu tenho certeza que está, e você também, você não é ignorante em relação a esse fato, você tem essa certeza. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Alegre o teu coração, porque aquilo que você veio buscar aqui nessa noite, e você também que está em casa acompanhando o culto, você vai receber, porque Jesus está aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, tanto no sentido espiritual quanto material. Eles estavam falando de quê? Estavam falando de coisas que desagradavam a Deus, estavam falando de pecado, de coisas que não edificam. Eles estavam falando no nome de Jesus. Amém, queridos? Estavam falando das coisas referentes àquilo que tinha acontecido. E aí, quando eles menos esperaram, o próprio Jesus apareceu ali e começou a caminhar com eles. Jesus se colocou do lado, Jesus se juntou a eles naquele caminho de Emaús e começou a conversar. O que Satanás muitas vezes quer, queridos, é que a gente desconheça uma promessa de Deus para a nossa vida, ou então ache que isso aí é para os outros, não é para a gente. Que promessa é essa? Jesus disse assim: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Todas as vezes que nós nos reunimos, seja aqui na igreja, seja na nossa casa, para falar do nome de Jesus, para falar das coisas do reino de Deus, para meditar na palavra de Deus, Jesus está ali, queridos. Então eu não sei qual é a tua luta, qual é o teu problema que você está enfrentando hoje, mas acredite, Jesus está aqui. Jesus criou você aqui com um propósito. E aí você vai ver aqui, ó, olha que coisa maravilhosa aqui no versículo 15, ó, Jesus se aproxima deles, e olha aqui no versículo 15, ó, olha como Jesus está tremendo. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Olha aí, ó, Jesus chegou. Ó, eles lidaram com Jesus uma semana antes, conviveram com Jesus por 3 anos e meio. Não passou tanto tempo assim. Às vezes uma pessoa, né? Todo mundo tem essa experiência. Às vezes a gente tem um vizinho do bairro, um colega de infância, alguém que morou ali junto ali da rua onde a gente mora. Aí a pessoa vai embora, se casa, era adolescente quando foi embora, aí passa-se 10, 15 anos, aí quando ele volta, fala assim: será que eu fui? Mas está tão diferente, né? O cabelo cresceu, a altura, alguns emagreceram, outros engordaram, mudou a estética, mas ninguém muda tanto em 72 horas, ninguém muda tanto. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados. Os olhos estavam o quê? Fechados. Estavam o quê? Não é o olho, esse olho aqui carnal, esse olho verde, azul, castanho, não é esse não, é o olho do entendimento, né? A visão espiritual. Eles desconheciam, eles ignoravam que aquele que estava ali do lado deles era Jesus. Você sabia que tem muita gente por aí que ele ignora o propósito, a vontade de Deus para a vida dele, e ele fica dizendo assim: olha, eu acho que eu falei agora há pouco, meu destino é sofrer, a minha vida não vai mudar, eu acho que eu tenho que me acostumar com isso. Não, gente, não aceite isso. Deus está com você, Deus tem um plano na tua vida. Esse sofrimento, essa luta tem prazo de validade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí Jesus faz o quê? Jesus percebe que eles estão tristes.
Jesus se aproxima e fala assim: ei, o que está acontecendo? Que palavras são essas? Olha como é que Jesus, olha como Jesus é sutil. Jesus está puxando uma conversa. Jesus sabia o que eles estavam falando, mas Jesus fala assim: olha, que palavras são essas aí que vocês estão falando? Vocês estão falando de quê mesmo? Ou seja, eles estavam falando do próprio Jesus, do que havia acontecido com eles, e eles não percebiam que era Jesus que estava ali. E Jesus: vocês estão falando de quê? O que aconteceu? E você vê que quando uma pessoa, o que é a ignorância espiritual, eles estavam vivendo assim um tempo de desilusão. Você já se sentiu desiludido em algum momento da vida? Quando a gente fica desiludido, quando a gente perde a esperança, não acredita em mais nada, não tem esperança de mais nada. A desilusão, gente, é uma coisa triste. Olha o que eles falam aqui no versículo 18. Olha aí, Jesus faz a pergunta: que palavras são essas que vocês estão falando aí? E por que vocês estão tristes? Olha o que é uma pessoa desiludida. A pessoa desiludida, ela se torna uma pessoa áspera, amarga e mal-humorada. Você já lidou com pessoas esperançosas? Pessoa esperançosa não tem tempo ruim, né? Tem problema, passar por cima, vou dar agora. Mas quando uma pessoa perde a esperança, quando uma pessoa fica desiludida, tudo para ela está cinza, tudo para ela está ruim. Jesus pergunta assim: olha, é Jesus que está perguntando. O que vocês estão falando? Que conversa é essa? Que assunto é esse que vocês estão falando aí que aconteceu em Jerusalém? Claro que Jesus sabia, foi com ele. Que assunto é esse? Que vocês estão tristes? Olha a resposta deles, veja como é que eles estão desiludidos. Olha o que eles falam aqui no versículo 18 para a gente orar. E respondendo um cujo nome era Cleópas, olha o nome do discípulo, Cleópas. Olha o que ele falou para Jesus. Olha o que ele diz: és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? O que era um peregrino? Eram pessoas, no caso desse, que tinham ido a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O que eles estavam dizendo? Você veio aqui, você estava aqui sexta, estava aqui sábado, estava aqui domingo, e você não está sabendo do que aconteceu aqui. Aconteceu um fato que sacudiu a cidade toda, e você é peregrino, você veio aqui para a Páscoa e não está sabendo o que aconteceu. Por acaso, é tipo assim: você estava aqui mesmo? Em que mundo que você vive? Olha a resposta que eles deram para Jesus: você é peregrino e não sabe o que está acontecendo aqui? Eles estavam desiludidos. Por que eles estavam desiludidos? Porque eles pensavam uma coisa fora da realidade. Olha o que é ignorância. Eles imaginavam que Jesus era o líder político que ia livrá-los do domínio dos romanos. Aí agora Jesus morreu e eles falaram o quê? Acabou tudo. Acabou a nossa esperança, perdemos a perspectiva de dias melhores, toda a nossa esperança morreu junto com esse homem. Você vê que coisa terrível quando a gente enxerga as coisas de um ponto de vista errado. A pior coisa que tem é quando você está lidando com uma situação e você está cansado, você está estressado, você está aborrecido, porque você não enxerga as coisas como elas são, você só vai enxergar problema. Eu já falei aqui, uma pessoa que tem uma visão de fé, uma visão de otimismo, para ele esse copo aqui está meio cheio, está quase cheio. Para um pessimista, ele vai dizer que o copo está o quê? Está quase vazio. Então, qual é a nossa perspectiva aqui nessa noite? Eu pergunto: quem está animado aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que a desilusão gerou. Eles estavam mal-humorados, impacientes, chateados, desiludidos, e falaram para Jesus: ô senhor, é peregrino, a gente não está sabendo o que aconteceu. O nosso mestre morreu, aquele que nós esperávamos que ia redimir Israel, ele morreu, acabou a nossa esperança. Era disso que eles estavam falando. Aí você vai ver o que Jesus faz aqui, ó, como é que Jesus ele nos acode em tempos de desilusão. Olha aqui o versículo 18 para a gente orar. Versículo 18 e 19. Jesus pergunta para eles: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o
crucificaram. E nós esperávamos, olha aí, e nós esperávamos que ele fosse aquele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha que coisa interessante, gente. Tem horas que a gente tem que botar tudo para fora. Olha aqui, ó. Tem uma canção antiga para a gente orar, e eu não sei se você lembra dela, uma canção que nós cantávamos muito nos nossos cultos. Ela dizia assim: conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a sua cruz, o que tu precisa, conta para Jesus. Jesus falou assim: o que está acontecendo? Conta para mim. Aí eles começam a contar: olha, você não ouviu falar de Jesus? Ele era isso, ele era aquilo. Foi falando, mas mataram ele, fizeram um monte de coisa, e nós esperávamos que ele fosse remir Israel, mas agora está tudo perdido. Eles abriram o coração, desabafaram, colocaram tudo para fora. Sabe o que Deus te trouxe aqui nessa noite? Para que você abra o seu coração e coloque diante de Jesus todas as suas angústias, todos os seus dramas, tudo aquilo que está aí dentro de você, que está te afligindo, tudo aquilo que não está bem na tua vida, que não está bem na tua casa. Conta para ele, abre o coração. Jesus falou assim: o que está acontecendo? Conta para mim. Eles desabafaram, falaram um monte de coisa, e aí Jesus começa a falar com eles nas Escrituras. Pessoal, não é isso que vocês estão falando, não. Vocês não leram lá nos livros lá de Moisés, lá na palavra de Deus, tudo isso que estava acontecendo, tudo isso que aconteceu já estava prescrito, e Jesus foi falando, mostrando a palavra de Deus para eles, e o coração deles começou a queimar. Diga glória a Deus. Eles sentiram algo diferente. Você sabia que a presença de Jesus é perceptível? Quem crê nisso? Diga glória a Deus. Quem crê que Jesus está aqui? Diga aleluia. Aquela desilusão foi dando lugar à esperança, aquela tristeza foi dando lugar pela alegria. Eles começaram a sentir prazer naquela companhia. E aí Jesus fez o que? Olha que coisa linda para a gente orar. Agora chegaram na cidade de Emaús. Os discípulos chegaram na casa onde eles moravam, e Jesus fez como quem ia embora, tipo assim: olha, um abraço para vocês, eu estou seguindo, eu estou indo, tá bom? Vocês chegaram no destino de vocês, agora eu vou para o meu. E eles fizeram o quê? Não. A presença de Jesus é tão maravilhosa que uma pessoa que experimenta a presença de Deus, ele nunca quer deixar Jesus, queridos. Tem uma canção que a gente canta que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quando eles perceberam aquela presença maravilhosa e viram que aquele que eles desconheciam, aqueles que até então ignoravam que era Jesus, estavam indo embora, eles disseram assim, eles imploraram. Olha aqui que coisa para a gente orar. Olha aqui com a sua Bíblia para a gente orar agora. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e já terminou o dia. E Jesus entrou na casa para ficar com eles. Diga glória a Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu diante deles. Olha aqui para mim, queridos, para a gente concluir, existem coisas, quando você lida com uma pessoa, por muito tempo, você conhece os hábitos dela. Conhece ou não conhece? Sim ou não? Por exemplo, se o teu marido ou tua esposa está chegando em casa, né, de repente pela buzina, pelo ronco do carro, pelas passadas, pelo assobio, pela voz de longe, você conhece: fulano está chegando. E sabe quando eles foram conhecer Jesus? Olha aqui, eles foram conhecer Jesus. Jesus entra dentro da casa e Jesus faz uma coisa que era conhecido deles. Olha aqui, eles presenciaram isso muitas vezes. Olha o que é a comunhão. Por isso é importante você ter comunhão com Jesus. A comunhão é relacionamento diário. E quando você se relaciona há muito tempo com uma pessoa, você identifica detalhes relacionados a essa pessoa. Quando Jesus entrou na casa,
Jesus apanhou o pão, olha aqui, ó, ele pega o pão. Quantas vezes Jesus orou pelo alimento? Quantas vezes Jesus deu graças, né, sobre o alimento, sobre os alimentos? E Jesus pega o pão com aquele jeito peculiar dele. Jesus ora, parte o pão. Na hora que ele parte o pão, os discípulos reconheceram, os olhos se abriram, a ignorância espiritual foi lançada por terra, e eles disseram: é Jesus, é ele que estava aqui com a gente. Olha lá, eu reconheci pelo modo como ele partiu o pão. E naquele momento Jesus desapareceu diante deles, e eles saíram dali fortalecidos, abençoados, com o coração cheio de alegria. A tristeza foi embora, e aí eles foram atrás de quem? Dos outros discípulos que estavam desiludidos, Pedro, Tiago, João. E a Bíblia diz aqui, que eu vou lá com você agora, olha aqui, ó, versículo, deixa eu ver aqui, deu uma mudada, versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais eles disseram: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no momento do partir do pão. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Eu quero nessa noite orar com você. Se coloque de pé, por gentileza. Olha que coisa tremenda. Olha, Jesus os livrou, né? Jesus fez com que eles vencessem a ignorância espiritual, né? Quando Jesus entrou naquela casa, até então Jesus caminhou 8 quilômetros com eles ali pelo caminho de Emaús. Eles pensaram que era mais um viajante, mas era Jesus que estava ali. Mas ali dentro daquela casa, naquele momento de comunhão, quando Jesus partiu o pão, os olhos se abriram. Que Deus nessa noite possa abrir os meus olhos, os seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, para que a gente possa enxergar o propósito, o plano, o projeto de Deus para a nossa vida, para a nossa família, e consequentemente sejamos abençoados através disso. Amém, amados? Vamos orar nessa noite, mas antes vamos adorar ao Senhor. Feche os seus olhos agora. Jesus está aqui nesse lugar. Quero subir. Vamos cantar essa canção. Vamos. Solte a voz. O mais alto que eu puder, só para te ver, eu me abraço e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, lá no tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Jesus entrou na casa dos discípulos de Emaús. A visão deles estava bloqueada, espiritualmente falando, mas Jesus abriu os olhos, aleluia. Ele está aqui nessa noite. Como Ele vai abrir o nosso entendimento. quero subir, Creia, cante, adore ao Senhor. o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti,
Se você não tem, eu quero que você levante a mão lá na direção da sua casa. Nós vamos orar pelo nosso lar agora. Feche os seus olhos. Os discípulos, os dois discípulos, estavam desiludidos, tristes, para baixo. Acharam que tudo estava acabado, não havia mais esperanças. Mas Jesus estava ali do ladinho deles, mas eles ignoravam esse fato, ignoravam essa realidade, eles não conseguiam enxergar. A mente dele tinha sido programada pela incredulidade, pelas dúvidas, para enxergar aquela situação negativa. Mas Jesus mudou aquela realidade. E quando Jesus saiu daquele lugar, o coração daqueles discípulos estava queimando de esperança, de alegria, de fé. Eles passaram a enxergar a vida com outra perspectiva. É isso que Deus quer que você faça aqui nessa noite, querido. Vamos orar então, vamos. Ao som dessa canção, ao som desse fundo, feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos aqui nessa noite de quinta-feira, queremos entregar a Ti a nossa vida. Ó Deus, quem sabe aqui nesse culto, ou até mesmo em casa, acompanhando a transmissão, nós temos aqui pessoas que sofreram duros golpes na vida, pessoas que estão baqueadas, abaladas, abatidas. Ó Deus, as suas estruturas estão fragilizadas e essa pessoa não consegue mais encontrar forças para seguir adiante. Essa pessoa não consegue mais erguer a cabeça, essa pessoa só vive triste, desanimado, abatido. Essa era a realidade dos discípulos naquele caminho de Emaús. Eles achavam que não havia mais mudança, que a vida seria daquele jeito. Mas o Senhor apareceu ali para mudar essa realidade, para tirar essa ignorância espiritual, para trocar a missão deles, para fazer com que eles enxergassem a vida com a perspectiva correta. E nós queremos aqui nessa noite também entregar ao Senhor a nossa vida. Quem sabe nós temos aqui pessoas que estão lidando com situações tão desgastantes, tão estressantes, que essa pessoa está abatida, essa pessoa não consegue mais disfarçar o seu estado espiritual, o seu estado emocional. Foi isso que os discípulos apresentaram. Eles estavam tristes, as palavras deles denotavam tristeza profunda e desilusão. Mas o Senhor chegou naquele lugar, o Senhor falou ao coração deles aquilo que estava nas Escrituras. Quantas pessoas têm enfraquecido na fé porque não se alimentam mais da palavra de Deus? Quantas pessoas estão abatidas, estão fracas porque não se alimentam mais do pão do céu, deixaram de crer na palavra e estão dando atenção a tanta coisa que não leva a lugar nenhum. Mas nós te pedimos que nessa noite, Deus, cada pessoa que está aqui possa entender que a jornada, a estrada ainda não chegou ao fim. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto estamos aqui nesse mundo, enquanto estamos sobre essa terra, o Senhor tem planos para a nossa vida. E nós não vamos deixar, ó Deus, que a tristeza nos domine. Nós não vamos olhar as coisas com os olhos carnais, mas nós vamos enxergar as coisas, ó Deus, de acordo com a visão do Espírito, a visão da fé, essa visão que nos mostra que no Senhor todas as coisas são possíveis, que o Senhor é o Deus que nos sustenta pela mão, que nos fortalece, que nos põe de pé nos momentos mais difíceis da nossa vida. Assim como o Senhor entrou naquela casa, e naquele momento do partir do pão, naquele momento de comunhão, eles reconheceram, os olhos foram abertos, aquela ignorância espiritual foi removida, a ponto deles disserem: o nosso coração queimava quando ele nos falava acerca das Escrituras. Que cada pessoa que está aqui nessa noite, cada pessoa que está acompanhando essa transmissão, possa sair daqui com o seu coração ardendo, com o seu coração queimando de fé e tendo a certeza de que ela não está sozinha nos caminhos da vida,
mas que o Senhor está com ela e que ela é mais do que vencedora. Nós apresentamos a Ti a nossa vida, apresentamos a Ti o nosso lar, a nossa família, e cremos que dias melhores virão em todas as áreas da nossa vida. Muito obrigado, Deus. Nós tomamos posse da Tua palavra, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém e amém, Jesus. Diga a glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Assente no seu lugar, meu querido, minha querida. Quem recebe a palavra de Deus, diga amém. Amém. A solução estava do lado. O Cristo ressuscitado do lado deles. Mas a desilusão era tão grande que eles disseram que você é peregrino, você veio aqui para participar da Páscoa, não está sabendo o que aconteceu aqui? Era o próprio Jesus que estava aqui, eles não perceberam. Quando uma pessoa se torna desiludida com a vida, nada presta para ele, ninguém presta mais. Tem gente que fala assim: quem dera que eu morresse, quem dera que Deus me levasse, me tirasse desse mundo, né? O que é desilusão, né? Às vezes tem moças que ficam desiludidas com rapazes, né, que enganam, e falam assim: olha, para mim o homem é tudo igual, nenhum presta. Esses crentes são tudo igual, né? Tem gente que fala essas coisas, é ou não é? Porque se decepcionou com o outro e fica desiludido. Não, gente, não vamos deixar Satanás colocar nos nossos olhos um tipo de visão deturpada, pessimista. Jesus está conosco, nós somos mais do que Deus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eu quero convidar você que está aqui no culto, você que está em casa, para que a gente possa adorar a Deus nessa noite de quinta-feira, consagrando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Se você trouxe a sua semente de fé, a sua oferta de amor, de carinho, para abençoar a obra do Senhor, pegue nas mãos agora. Você que está em casa, ou até mesmo aqui, você pode ofertar e abençoar a casa do Senhor através aqui da conta corrente da igreja. Ó, aqui está a nossa conta da Igreja do Evangelho Quadrangular. Você tem aqui as informações, e aqueles que estão aí na cadeira tem ele atrás do seu assento também. E você pode ofertar, dizimar, se esse for o desejo do seu coração. Pastora Conceição, olhe conosco, pastora. Vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas nesta noite. Por favor, vamos orar. Amém, queridos. Levanta sua mão, oferte aquilo que você tem, que sim, nesta noite, com amor, com alegria. Se você não tem nada, oferte seu coração, Senhor. Mas, Senhor, que nós queremos te louvar, Senhor, por esta oportunidade, Deus, de estarmos aqui, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós consagramos, Deus, os dízimos, as ofertas dos teus filhos, e pedimos, meu Deus, que as portas, Senhor, e as janelas dos céus se abram, Senhor, conforme a tua palavra, e o Senhor derrame 100 vezes mais sobre a vida de cada filho teu, Pai. Que o teu poder, meu Deus, se estenda, Senhor, trazendo libertação, cura, Pai, sobre os lares, Deus, abastecendo, Senhor, o celeiro dos teus filhos. Que não falte, Deus, o pão de cada dia, todos os dias, Pai. Que as tuas bênçãos se derramem sobre esta geração e a geração vindoura dos teus filhos, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, consagramos a Ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Você que está aqui, você que está em casa, participe deste momento agora. Você que vai ofertar, vai consagrar seu dízimo, venha no altar do Senhor com muita alegria, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, prospere, multiplique e abençoe a sua semeadura de fé. Tudo bem, Marcos? Deus abençoe nossos dizimistas e nossos ofertantes na casa.